meu nome é João Rogério Machado Pereira, eu venho de São Leopoldo, estou aqui desde 2009 e nunca fixei residência de verdade, porque a esposa não veio, a esposa é concursada no município de Portão, então eu fico nessa viagem de ida e volta desde 2009, eu faço esse trajeto durante a semana aqui e fim de semana em São Leopoldo. Eu já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Com 64 anos a gente já tem uma história de vivência, né? Mas eu vim de escola técnica, né? E assim que saí da escola técnica fui para a indústria, trabalhava na indústria, cursava a engenharia à noite. Depois que me formei na engenharia mecânica, continuei na indústria que estava por muito tempo e algum tempo depois eu me tornei professor, fiz o curso de formação pedagógica para docentes e lecionei em ensino fundamental, matemática e paralelo lecionava no Senai a parte técnica, inicialmente no curso técnico de mecânica e posteriormente na faculdade de tecnologia do Senai, que eu estava antes de vir para cá. Sim, e curiosamente eu sou o primeiro professor a assinar o termo de posse aqui. Apesar de que chegamos todos, né, no mesmo dia, um grupo grande, aí estávamos na hora de assinar posse, o professor Eduardo, muito gentil, né, nosso diretor, ninguém conhecia ninguém, ele pegou o documento e disse, professor, por favor, assina, e eu assinei. Se eu soubesse, eu não teria deixado, né, que ele fosse o primeiro. Então, acabei sendo eu o primeiro docente a assinar o termo de posse aqui em Erechim. Esse início de pandemia foi uma coisa muito chocante, porque, a princípio, eu e muita gente acreditava que isso seria rápido, coisa passageira, e quando a gente viu o noticiário era só pessoas morrendo. A minha esposa tem problema de asma e eu agradeço muito a administração do Instituto Federal ter nos proporcionado esse afastamento, né? Para cuidar da saúde em casa, poder fazer o trabalho à distância, que eu me considero privilegiado, né, por poder fugir da pandemia, estar em casa protegido, enquanto muitos não tiveram essa oportunidade, né, tiveram que continuar trabalhando, algumas atividades essenciais que não podiam parar e outros por fim de sobrevivência, né? Mas a pandemia foi um choque muito grande e uma coisa que ninguém conhecia. Cumpria a risco, porque por duas razões. Primeiro, porque tinha muito medo de pegar o Covid, que era uma coisa que a gente não conhecia, mais medo ainda porque a esposa é asmática e porque nesse período havia falecido um primo meu que era asmático, né? Então, aquilo foi uma situação muito triste, porque ninguém pôde nem ia ao enterro, né? Então foi um período muito difícil. Assim, a pandemia realmente impactou muito, além da preocupação, né, que eu não comentei, que eu tenho um filho que estava em Portugal, e isso impediu que ele pudesse trabalhar, tinha que auxiliar ele financeiramente lá, né, e ele também asmático, né, era uma preocupação a mais, porque ele não podia vir e tinha que estar protegido, né? E então isso foi uma das preocupações grandes que a gente tinha. Isso impactou muito, né? E com relação ao trabalho, né? O impacto vem depois, né? Quando a gente tem que começar com as atividades à distância, que é uma experiência nova, né? Isso teve impacto. E com relação ao pegar Covid, por incrível que pareça, depois das 4 doses de vacina, agora no final de 2022, em dezembro de 2022, eu peguei Covid. E aí passei para a esposa
e passamos o fim de ano somente eu e a esposa isolado porque não queria contaminar ninguém. Eu passei muito bem, mas a esposa teve muitos problemas por ser asmática, embora com as 4 doses de vacina. Sim, sim. Até, né, o final de 2021 ainda não havia vacina, né? Então a preocupação era muito maior, ainda sabendo que as pessoas, o comentário que se tinha era só a televisão mostrando cada dia o número de pessoas que morriam, a gente ficava muito preocupado, né? Que talvez fosse o próximo, então assim, o cuidado de estar isolado, né? Então, a filha, quando ia visitar, era um problema também, porque ela estava isolada, mas também nessa viagem que ela já estava morando em Erechim, que ela veio em 2020 para estudar no IFE, iniciou e parou. Então, assim, isso era uma das preocupações. As pessoas que vinham de fora, mesmo sem a gente estando isolado, né? Pelo fato de tanto eu quanto a esposa ser idoso, aí a gente tem uma preocupação a mais. Isso foi, né? E vendo pessoas morrendo, a gente fica mais preocupado ainda. A instituição sempre se preocupou muito com essas pessoas que tinham problemas, eu não lembro como se chamava mesmo o nome, mas que tinha alguma doença, alguma instituição sempre se preocupou muito, inclusive no retorno presencial teve a oportunidade de ficar afastado aqueles que se julgavam com problema. Mas eu queria colocar aí que tive, além do problema da Covid, eu fui descobrir lá no meados de 2022, fui fazer uma consulta médica para investigar problema de pressão e fui diagnosticado com câncer de rim. Isso, durante a pandemia, o fato de parar, ter que fazer uma cirurgia, isso me deixou muito preocupado. E, além disso, nós tínhamos um outro problema, né, que havia aí uma divisão política muito grande, e eu sempre tive uma tendência política de esquerda, e havia um medo muito grande de eu parar no hospital, sabendo que a maioria dos médicos tinha um alinhamento mais à direita, então essa preocupação era muito maior de nem morrer de Covid. Então isso me preocupou muito, confesso que estava mais preocupado, né, com isso do que com o próprio Covid. Eu me internei 19 de dezembro, fiz uma cirurgia de retirada do rim por um processo de novo, né, laparoscopia, um processo que foi uma cirurgia, mas foi uma cirurgia com poucos efeitos colaterais. No outro dia já caminhei, 3 dias estava em casa, nem cheguei a me afastar das atividades daqui. Foi uma cirurgia que, se ela é convencional, ela é de grande, retirar um rim, é um corte enorme, mas como foi feito por laparoscopia, foi muito simples, recuperação muito rápida. Em janeiro já estava na atividade, não cheguei a me afastar das atividades. Assim, um pouco para mim foi difícil, porque eu trabalho essencialmente com disciplinas práticas, né? Eu sou professor da área de processos de fabricação, onde trabalha com máquinas operatrizes, e da área de desenho técnico, né? Também são disciplinas teórico, mas com muita prática, então isto dificultava muito o imaginar em aulas à distância, né? E aí, como eu participava do Consup, fui inclusive contrário, o meu voto foi contrário às atividades à distância, mas a gente não acreditava que isso, eu pelo menos não acreditava que isso fosse durar tanto tempo. Acho que foi uma atitude muito acertada do Instituto optar pelas atividades à distância, mesmo que tardio, mas embora eu tivesse votado contra, eu reconheço que a atitude de ter aula à distância foi correta, e acho que ainda vale, né, que é melhor o feito do que o perfeito. Então, se não é perfeito, mas pelo menos houve as aulas, né? Inicialmente, né, como coordenador do curso de engenharia, eu participei diretamente na montagem das turmas,
formação de turmas, de alunos, observar se tinha pré-requisitos para determinadas disciplinas ou não. Então, eu participei muito nessa parte de organizar as turmas. Inicialmente, eu não tive disciplinas à distância, porque minhas disciplinas eram essencialmente práticas, mas já na segunda oferta, eu ofertei duas disciplinas que eu também trabalho, a disciplina optativa, que era fontes alternativas de energia, e a disciplina de usinagem 1 para engenharia mecânica, que ela tem um componente prático, mas ela pode ser dada toda teórica. Então eu contribuí nessa parte. Eu acho que estava assim no momento correto da gente iniciar, mas acho que houve um efeito colateral muito grande. Parece que as pessoas desistiram das suas atividades, ficamos com poucos alunos, não sei, parece que as pessoas perderam a motivação de seguir a vida. Não sei o que houve, realmente foi uma coisa muito estranha, muito diferente esse retorno. Parece que ainda não retornamos a pleno. Olha, uma experiência que eu não gostaria, né, de ter passado, ninguém gostaria de ter passado, mas eu acho que é um aprendizado, né, que todos devem se preocupar, que é uma coisa que pode acontecer, né, aconteceu uma doença nova que não existe um antídoto, mas realmente é uma coisa chocante, uma coisa preocupante e mexe com a vida das pessoas, né?